Saiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma ainda está nele. E subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, ficaram não poucos consolados até aqui. Amém? A gente precisa perceber alguns pontos. A palavra do Senhor, ela fala que no primeiro dia da semana, Paulo, ele se ajuntava nas casas, ele se ajuntou num cenáculo, e naquele cenáculo havia muitas luzes, mostrando que o lugar onde Deus habita, ele precisa ser um lugar iluminado. Ele precisa ser um lugar onde nós possamos ver as pessoas, onde nós possamos presenciar o rosto das pessoas, né? Você vê hoje que o que o diabo fez com a igreja? Ele colocou uma igreja que não tem luz, onde as pessoas não se veem, onde as pessoas não se olham, onde as pessoas não se percebem. E tem muitos irmãos ali que você nem sabe que é irmão seu, porque você não vê. Tá todo mundo no escuro, né? Mas a Bíblia fala que nesse cenáculo havia muitas luzes, mostrando que o lugar onde Deus habita tem que haver muitas luzes. Isso aqui é só um ponto que me chamou a atenção, mas não é sobre isso que nós vamos falar. E a palavra do Senhor fala que Eutico, né? Eutico, ele estava no terceiro andar, e esse Eutico, ele estava assentado na janela, mostrando que muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, nós estamos sentados na janela. Porque quando você se assenta na janela, você não se assenta na janela para você olhar para dentro. O foco de quem está na porta ou na janela é de olhar para fora. A grande maioria das pessoas que fica na porta, você pode ver, vai numa igreja onde a pessoa está na porta, que ela fica na porta. O foco dela é a rua. O foco dela é olhar em volta. O foco dela não é dentro da igreja. Ela até ouve. O corpo dela até está ali. Mas os sentidos da pessoa não está. O sentido de Eutico não estava na pregação de Paulo. A mente de Eutico não estava ali, mostrando que muitos de nós até tá dentro da igreja, até tá diante de Deus, mas o corpo, a carcaça está, mas a mente, a alma não está. Os pensamentos não estão. A vida espiritual não está. Entende? E era isso que estava acontecendo com Eutico. Eutico, ele estava no lugar certo. Ele estava no meio do povo certo. Ele estava ali de corpo presente. Mas ele não estava adorando a Deus. Ele não estava com a vida dele diante do Senhor. Ele estava ali. Aparentemente ele estava ali. Só que por um momento, né, a mente dele foi tirada da igreja, foi tirada da pregação, foi tirada do alimento, foi tirada da comunhão, foi tirada da vontade de estar ali. Foi tirada a vontade de aprender do Senhor. Foi tirada a vontade de adorar ao Senhor. O corpo dele até podia estar fazendo, mas a mente dele não estava lá. E quando a mente dele não está lá, qual é a estratégia que o diabo usa na vida dele? O diabo coloca na vida dele a estratégia dele se assentar na janela. Mas perceba, irmãos, que a palavra mostra que lá em Mateus ele fala assim: aqueles que estavam assentados à região e sombra da morte, a luz raiou. Mas muitos, tá da luz, mas volta, como o irmão orou aqui, volta para a região de sombra de morte.
E quando os sentidos eles são encobertos, quando a sua mente não está mais no Senhor, o diabo, ele deixa você ali confortável. E quando ele te deixa confortável, ele faz com que as pessoas que estão assentando de volta num lugar perigoso, as pessoas não percebam que está num lugar perigoso. Porque perceba, Eutico, ele estava no 3º andar. Ele se assentou numa janela que não tinha grade. Naquela época era uma janela mais aberta. Se você for ver as casas de antigamente, não era nem janela assim com batentezinho bonitinho, que você possa, né? Era aqueles batentes que você já dava de cara com o outro lado. Então o diabo fez ele sentar de forma confortável, né? Numa janela, num lugar perigoso. Porque quando o diabo ele vai nos tirar da presença de Deus, quando o diabo ele vai nos incutir nas coisas desse mundo, ele não vai de uma forma agressiva. Ele permite que a gente esteja no meio, ele permite que a gente ore, ele permite que a gente adore, ele permite que a gente faça tudo. Só que a nossa mente, o nosso coração, o nosso eu não está ali, não está diante do Senhor. Então nós estamos aqui com a carcaça, mas a nossa mente está no mundo, a nossa mente está nas nossas paixões, em querer fazer algo que o nosso corpo, a nossa mente quer. A gente não está mais ali. Então, você percebe que quando o Eutico senta ali, o que o diabo faz com ele? Né? Ele tira ele do foco de tal forma, e a palavra fala que ele é tomado de um profundo sono. Eutico é tomado de um profundo sono. A Bíblia fala que haveria um sono. A palavra fala que as 10 tosquenejaram e dormiram. Muitos de nós estamos dormindo. Não estamos entendendo ainda o projeto salvífico. Não estamos entendendo ainda por que nós estamos na presença de Deus. Muitos de nós não estão entendendo ainda, né, o porquê Deus nos chamou. A gente ainda não entendeu o projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. Mas nós estamos aqui. Nós estamos caminhando, nós estamos engatinhando. Mesmo capengando, nós estamos aqui. Né? E muitos de nós estão com o coração aqui. Né? Outros já não. E dentro desse sono, a Bíblia fala que Deus ele vai bradar, lá vem o noivo. E quando ele brada, lá vem o noivo, todas acordaram. As 10 acordaram. Não foi só as prudentes que acordaram. Todas acordaram. Então Deus está nos mostrando que o diabo, o nosso adversário, quando ele vem para colocar a gente numa posição confortável, achando que nós estamos servindo a Deus, mas na verdade nós não estamos, dentro desse sono que ele coloca em nós, em qual dessas virgens nós estamos? Naquelas que estão dormindo, sim. Mas estão dormindo com azeite, buscando, querendo, mesmo tendo pouca força, guardando a palavra com perseverança? Ou nós estamos dispersas das coisas do reino? E quando ele é tomado de um profundo sono, a palavra fala que ele cai morto. Porque o foco do diabo, irmãos, é nos tirar, nos matar, fazer com que tudo que a gente conquistou dia após dia, subindo degrau por degrau, porque Deus não trabalha com elevador. Deus ele trabalha com escada. Então nós vamos subindo degrau por degrau, degrau por degrau. E nós já chegamos no 3º degrau, no 3º andar. Né? Nós estamos ali no 3º andar. Só que o que o diabo quer não é só nos tirar da presença de Deus de forma sorrateira. Não, ele quer nos tirar da presença de Deus de forma que ele mate tudo aquilo que nós vivemos. Eutico viveu as maravilhas de Deus.
Eutico chegou no terceiro andar. Ele chegou num ponto que ele já tinha vivido experiências com Deus. Ele louvava a Deus com gozo. Ele sentia a presença de Deus. Talvez ele tinha os dons maravilhosos do Senhor. Ele lutava ali para ter os frutos do Espírito. Ele era um homem que estava ali, lutando degrau a degrau para estar na presença do Senhor. Mas por um momento, por uma distração, ele senta na janela. E quando ele senta, o diabo querendo ceifar a vida dele, a Bíblia fala que ele dorme. Ele é tomado de um profundo sono. E ele sendo tomado desse profundo sono, ele morre. Ele cai morto. Só que a palavra mostra que Paulo, ele para ali o estudo, o ensinamento. E Paulo desce. E quando Paulo desce, sabe por quê, irmãos? Existem muitos de nós que estão morrendo. Existem muitos no nosso meio que já morreram. Que já experimentaram a graça de Deus. Que já experimentaram as boas novas do Senhor. Que já tiveram experiências com o Senhor. Que já tiveram uma vida com Deus. Que Deus já falou, que Deus libertou, que Deus curou, que Deus transformou a vida. E muitas dessas pessoas hoje encontram-se mortas. Só que a grande maioria da igreja não faz como Paulo fez. A Bíblia fala que Paulo ele desce. E quando Paulo desce, a Bíblia fala que Paulo ele se abaixa. E ele abraça Eutico. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente só quer abraçar quem está vivo. A gente só quer abraçar os irmãos que está tudo bem. A gente não quer ir até aqueles que estão mortos. A gente não quer dar um abraço naqueles que já tiveram uma vida com o Senhor. Paulo não falou uma palavra para aquele homem. A única coisa que Paulo fez foi abraçar aquele homem. Porque o Espírito de Deus tomou Paulo, aonde foi o Senhor que abraçou Eutico. Quantos de nós não precisa só de um simples abraço? Nossos filhos. Às vezes a gente, como eu falei para a irmã, às vezes a gente quer falar tanto, mas vaso de casa não tem honra. Hoje eu cheguei no Cauã e eu peguei ele pelo braço assim, eu falei assim, aí eu olhei para ele e falei assim, vem aqui, benção, me dá um abraço. E eu abracei ele. E fiquei ali abraçada com ele. E naquele momento ele chorou. Ele chorou. Eu não falei nada, só falei para ele que eu queria um abraço. Por quê? Porque eu amo. É meu filho. É muito fácil abraçar o morto que você ama. É muito fácil abraçar o morto que está na sua convivência, porque é teu filho, é teu marido. E abraçar os mortos que não fazem tanta parte de você assim. Será que é fácil? Será que nós fazemos como Paulo, nos desprendemos para abraçar essas pessoas ao invés de julgar? Paulo percebeu que por um momento ele foi tomado pelo diabo. Paulo percebeu que por um momento ele saiu fora da presença de Deus. Paulo percebeu que aquele discurso que ele estava falando ali estava enfadigando Eutico. Porque a Bíblia fala que depois de um longo discurso, Eutico não aguentou mais o discurso. Ele não aguentou mais ouvir a palavra de Deus. Aquilo ali já tinha enfadigado Eutico. Quantos de nós está enfadigado com a palavra? E muitos de nós não sabemos como lidar com isso. E as pessoas morrem e nós deixamos morrer. Nós não vamos lá com um abraço. Nós não vamos lá como Paulo. Ali abraçando, trazendo de volta. Quantos, irmãos? Às vezes a gente precisa passar por situações para que a gente venha entender de fato o que é o amor de Cristo. Eu peço até perdão para os irmãos, ultimamente eu estou bem sensível. Né? A gente tem passado por
uns problemas aí, mas eu glorifico ao Senhor por tudo isso que eu tenho passado. Porque diante de tudo isso, irmãos, eu falo para você que a misericórdia de Deus, ela continua na minha vida. Ela continua na minha casa. Por mais que pareça que tudo tá um tsunami. O povo se assentou realmente na janela e caiu de lá. Caiu. Estão caídos. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Aonde a palavra fala assim que Paulo, né? Ele fala assim, olha, e Paulo abraçando, inclinou-se sobre ele. Olha, Paulo, ele se inclinou sobre o morto. Sabe por quê? Paulo quis mostrar para ele que ele não era maior que ele. Que ele não era diferente dele. Que ele também se fadigava, mas que ele perseverava. Tanto que Paulo, você vai ver lá em Coríntios que ele fala do espinho da carne de Paulo. Você vê que aquelas mulheres, né, quando elas vão até Salomão, e elas falam assim, olha, não, o filho é meu, não, esse filho é meu. Ninguém queria o filho morto. Elas estavam brigando pelo filho vivo, mas nenhuma delas queria brigar pelo filho morto. Nenhuma delas. A mãe verdadeira, ela não foi lá com o filho morto e clamou ao Senhor para que o Senhor trouxesse vida. Não, ela roubou aquilo que era do outro. Porque muitas vezes a gente quer viver a vida do outro, quer resolver o problema do outro, acha fácil solucionar a questão do outro. Mas viver o problema, o seu próprio problema, já é difícil, irmão. Já é complicado, o suficiente. O que cabe a nós é orientar, é usar de sabedoria, é abraçar. E a palavra fala que quando ele se inclina, a Bíblia fala assim, abraçando disse, não vos perturbeis, que a sua alma ainda está nele. Olha só, o que para muitos estava morto, o que para muitos não tinha mais jeito, o que para muitos não tinha mais solução, para Deus tem. Para o nosso Deus tem. Aquele irmão, aquela irmã que você não vê nada, que você fala assim, não, essa aí já era. Olha a atitude, olha como que tá, olha isso, olha aquilo. Mas Deus fala, olha, a alma ainda está nela. Ela ainda respira, ela ainda tem vida. A Bíblia fala que só não há jeito, irmãos, para aqueles que realmente morrem, de morrer, de já era. Aqui fala de uma morte espiritual. Claro, ele morreu, mas Deus mostrou para Paulo naquele momento que a alma ainda estava nele, que ele tinha solução. Que aquele Eutico, que já viveu experiências com Deus, aquele Eutico que já participou do pão da vida, aquele Eutico que bebeu da água da vida, aquele Eutico, né, que uma vez a água foi agitada sobre ele e ele pediu vida e ele teve. Aquele Eutico que se alegrava na presença de Deus. A Bíblia fala que quando Paulo vai até ele, ele fala assim, a alma ainda está nele, ele ainda tem vida, ele ainda tem chance, ele ainda tem oportunidade. Ele ainda pode se achegar a mim. Porque Paulo não falou nada. Absolutamente nada. Paulo somente desceu. Paulo saiu da posição que ele estava. Paulo mostrou para cada um de nós que não existe ninguém superior. Mesmo que ele estava ali ensinando, ele desce, ele se inclina e ele abraça aquele homem. E quando ele abraça aquele jovem, o Espírito Santo de Deus abraça aquele jovem através da vida de Paulo. Irmãos, o que nos falta é ter o Espírito de Deus para abraçar as pessoas, para compreender as pessoas e ajudar, às vezes sem criticar, sem falar nada. Só deixar que o Espírito convença elas. Deixa que o Espírito convença essas pessoas. A Bíblia fala que é o Espírito que convence. Claro que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas existem momentos que a gente não é para falar. Existem momentos que é só para abraçar.
É só para você olhar para aquela pessoa toda morta, toda desgrenhada, e olhar para aquela pessoa e você abraçar, e você virar para aquela pessoa e você falar assim, se quiser falar alguma coisa, fala, eu te amo. Eu te amo, eu tô aqui para te ajudar, eu te amo. Não fala mais nada. Se possível, não fale nada. Abraça aquela pessoa. E quando essa palavra veio de encontro a mim, que eu abracei meu filho hoje, que eu percebi as lágrimas nos olhos dele, você vê o quanto a palavra é verdadeira e real. O quanto a palavra de Deus, irmãos, ela tem efeito, irmãos, quando ela é vivida de coração. Tem muitos irmãos nossos, irmãos, que precisam de um abraço. Muitos. E a palavra fala que... Aqui, eu falo assim... E... Cadê aqui? E abraçando, a alma está nele. E subindo. E partindo o pão. E comendo. Ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem. E ficaram não poucos consolados. Então a palavra está mostrando que aquele jovem, ele foi trazido à vida. E aquele jovem que uma vez conheceu Deus, que uma vez chegou no primeiro degrau e subiu até o primeiro andar, depois ele foi dando mais outro passo e foi chegando no segundo andar, para chegar até o terceiro andar. A Bíblia fala que aquele jovem que estava lá embaixo, que caiu, que uma vez que chegou lá embaixo, ele precisaria subir toda aquela escadaria de novo. Mas ele já sabia como fazer isso. Ele sabia que ele precisaria orar. Ele sabia que ele precisaria jejuar. Ele sabia que ele precisaria ler a Bíblia. Ele sabia que ele precisaria se posicionar novamente. Agora está exigindo mais um esforço dele. E não só dele, mas de Paulo também. Porque Paulo também precisava voltar ao terceiro andar. Porque Paulo foi até ele. E Paulo indo até ele, Paulo também precisou se vigiar, para que ele não caísse, para que ele não ficasse e permanecesse ali. E eles vão subindo. E aquele jovem que uma vez estava lá no terceiro andar e caiu, despencou de lá de cima. A Bíblia fala que aquele jovem, ele começa a subir de novo. E a palavra mostra que Paulo ficou anunciando o evangelho até a alvorada. E aquele jovem e todos os outros que estavam ali com eles estavam alegres. Estavam alegres por ver aquele jovem ali novamente. Estavam alegres por ver aquela vida ali de volta à presença de Deus. Estavam alegres, irmãos, porque a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Então que nós venhamos, irmãos. Não é nem uma pregação. Não, é mais uma pequena reflexão. É uma reflexão, né? Foi uma reflexão que o Senhor trouxe à minha vida. Uma reflexão que o Senhor trouxe dentro dessa palavra. Que você passa ali, você para ali, você fala que... Né? Você vai refletindo ali naquela palavra, fica ali, né? Sua cabeça fica matutando ali. E você... Gente, tem mais coisas a dizer do que a gente imagina. Né? A palavra de Deus, ela fala que ela se renova a cada dia. Realmente ela se renova. Você vê que quando aquela mulher, ela tem um filho, que Eliseu, ela fala assim, olha, o tempo determinado você vai ter um filho, e aquele menino morre. E quando aquele menino morre, aquela mulher vai até Eliseu. E quando ela vai até Eliseu, Eliseu vira para o moço e fala assim, olha, vai, pega o meu bordão e vai lá e põe sobre o menino. E Geazi vai. Só que quando Geazi vai, ele põe o bordão lá sobre o menino e ele fala assim, olha, ali não tem jeito não. Olha, não falou nada, não respirou. Porque muitos de nós
só quer chegar ali, falar meia dúzia de palavras, fazer qualquer coisa e quer encontrar a pessoa viva. Se a pessoa está lá morta, quer que a pessoa fale, quer que a pessoa enxergue, quer que a pessoa, se a pessoa está morta. Ela não tem mais visão espiritual. Ela não tem mais o que falar. Ela só precisa ser tratada. E o que Eliseu vai e faz? Eliseu coloca o corpo dele em cima do menino. Eliseu aquece aquele menino, porque morto ele esfria. A pessoa quando ela está morta, ela esfria, ela fica fria. A pessoa quando ela está morta, ela fica cega. Ela não vê mais. E Eliseu coloca os olhos dele em cima dos olhos do menino. A pessoa quando ela está morta, ela não sente mais o cheiro de Deus. Ela não sente a presença de Deus. Ela não é mais sensível às coisas do alto. Então ela precisa que nós nos colocamos ali diante dela para ajudá-la a voltar à vida. E Eliseu coloca a boca dele na boca do menino. Porque Eliseu coloca aquilo que ele tem. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Porque a pessoa morta não tem mais o que falar. Ela não tem o que falar. Ela não vai falar nada para você. Quando a pessoa morre, é você que tem que ir lá até ela. É você que tem que aquecer o coração dessa pessoa novamente. É você que tem que aquecer a vida daquela pessoa novamente. É você que, através do Espírito Santo, tem que abrir os olhos dessa pessoa novamente. Não esperar que ela fale algo para você, como Geazi fez. Lê lá, Geazi fala assim, ó, eu coloquei o bordão lá, não falou nada. E tem gente que é só Jesus na causa. Vamos entender, irmãos. Vamos entender as coisas do Senhor. Para que a gente venha agir de forma espiritual na vida das pessoas. Porque a morte espiritual, irmão, é terrível. Uma vez que a presença sai, é terrível. Tudo que você fala não está certo. Tudo que você faz não está direito. Você não tem prazer mais de ouvir pregação, você não tem prazer de orar, você não tem prazer de ler, você não tem prazer de nada. Vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. É uma luta. É uma luta e todos nós estamos propícios a isso. Lá em 1 Coríntios 10, 13, 12 fala o quê? Aquele que está de pé cuide para que não caia. Mas no verso 13 ele fala o quê? Não nos sobreveio tentação senão humana. Todas as tentações que nós temos é humana. Como eu falei aqui logo no começo, toda a humanidade passa por tribulação no casamento, com filho, com padrasto, com madrasta, com vizinho, com vizinha, com cachorro, com papagaio, com serviço. Todos passam por tribulações humanas. Mas fiel é Deus. Então, dentro da nossa tribulação, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que nos socorre. Nós temos um Deus que a Bíblia fala lá, que ele fala assim, mais fiel é Deus. Né? Que dentro da tentação ele nos dá o escape. Ele age ao nosso favor, nos dando sabedoria para ter o escape. E foi isso que o Senhor me trouxe. Que nós venhamos, irmãos, abraçar aqueles que estão mortos, que saíram da presença, que uma vez chegaram até o primeiro degrau, o segundo degrau, ali, caminhando ali com o Senhor, mas sentou na janela. Perdeu a noção do perigo. Perdeu a noção, né, de quão é perigoso sair da presença de Deus, de como é perigoso você estar aqui de corpo presente, mas o teu coração, a tua alma, os teus sentidos não está diante do Senhor. A gente vem entender. Porque a queda, irmãos, a queda é feia. E a queda, e dentro dessa queda, muitos de nós podem não achar um Paulo do nosso lado, né? Quantos não morrem? Quantos não morrem? Sai, cai da janela e realmente morrem. Quantos? Muitos morrem. Muitos morrem. Mas que nós sejamos instrumento, assim como Paulo foi, para abraçar
guiado pelo Espírito Santo, e que essas pessoas voltem à vida. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.